Aula 1, Introdução à Arqueologia. Começamos agora a estudar o módulo 2, Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Vamos seguir o caminho traçado pela geografia do Antigo Oriente Próximo para compreendermos a importância da arqueologia para o contexto bíblico. Tenho ido muitas vezes ao Oriente Médio, visitado inúmeros sítios arqueológicos e também participado de algumas escavações. É uma experiência extraordinária poder encontrar objetos perdidos há milhares de anos que podem nos contar uma história, ou mesmo nos ajudar a reconstruir partes da história que estava faltando. Estamos fazendo uma escavação numa região da Judeia, no deserto da Judeia, onde viviam os idumeus. Ali o nosso grupo encontrou alguns artefatos e em destaque temos aí uma lamparina do período dos Macabeus, mais ou menos 160, 165 anos antes de Cristo. Então esse objeto estava perdido há mais de 2.160 anos. Uma outra lamparina, nós chamamos de assinatura porque o desenho é um pouco diferente e a arqueologia ela consegue datar alguns objetos pela vista sem ser necessário levar ao laboratório, exatamente por causa de algumas informações que esse objeto traz devido aos períodos distintos. A descoberta em 1922 no Vale dos Reis, Egito, pelo arqueólogo e egiptólogo britânico Howard Carter, do túmulo do faraó Tutankhamon, a 18ª dinastia que governou o Egito entre 1336 a 1327. Portanto, apenas 9 anos aproximadamente, 9 a 10 anos aproximadamente. Despertou ainda mais o interesse pela busca de antiguidades perdidas. O que vemos aí é a máscara mortuária, que estava no túmulo e que pesa aproximadamente 25 quilos de ouro puro. Até hoje, este foi o único túmulo de um faraó que foi descoberto intacto, com todos os seus tesouros, que não foi saqueado por ladrões de túmulos. Levou aproximadamente 4 anos para retirar todos os objetos que estavam dentro do túmulo. Qual a ligação entre o túmulo de Tutankhamon e a Bíblia? Quem foi o último rei do Império Babilônico? A história diz que foi Nabonido. A Bíblia diz que foi Belsazar. Quem tem razão? Existem alguns argumentos irrefutáveis capazes de confirmar se Jesus realmente existiu? Essas são algumas das várias questões que serão abordadas em nosso estudo sobre a arqueologia bíblica. A arqueologia bíblica é um ramo da ciência que desenvolveu muito rápido. Ela é importante tanto para o arqueólogo quanto para todos que professam sua fé baseada na Bíblia, Antigo e Novo Testamentos. O objetivo dessa disciplina é mostrar de que forma a arqueologia nas terras bíblicas clarifica e confirma a Bíblia. A arqueologia bíblica envolve principalmente a Palestina, Israel atual, Jordânia, Egito, norte da Arábia Saudita, Líbano, Iraque, Turquia, Irã, Grécia e Itália. A história bíblica, desde os seus primórdios até o período do Novo Testamento, se desenvolveu nesses países. É evidente que grande parte dessa história transcorreu na Palestina. O foco da disciplina será, sobretudo, essa região, com o objetivo de estabelecer as ligações
entre as diferentes descobertas arqueológicas e a Bíblia. Para compreender plenamente a natureza da arqueologia bíblica, é necessário entender a arqueologia como um método científico e a Bíblia como um objeto de investigação. A arqueologia é, ao mesmo tempo, técnica e científica. Como técnica, busca os restos materiais das civilizações antigas e trata de reconstruir, na medida do possível, o ambiente e as civilizações de uma ou várias épocas históricas. Trata-se de uma ciência moderna, ainda considerada recente, com apenas 200 anos. Além dos artefatos e locais arqueológicos, tais como lugares de culto, relíquias e outros elementos de ordem sagrada, existem aspectos que são igualmente importantes para a investigação arqueológica. Os conceitos imateriais, como os ritos, livros sagrados e a cultura. O mito é utilizado na arqueologia como uma pista da verdade, que pode estar escondida por detrás dele. Esta percepção do mito motivou a arqueologia a buscar novos dados nos territórios descritos nos relatos bíblicos. Vamos definir a arqueologia. A palavra arqueologia vem de duas palavras gregas, arcaios e logos, que significa literalmente um estudo das coisas antigas. A arqueologia bíblica pode ser definida como um exame de artefatos antigos perdidos e hoje recuperados, e que se relacionam ao estudo das Escrituras e à caracterização da vida nos tempos bíblicos. Muitas civilizações e cidades antigas desapareceram como resultado do julgamento de Deus. A Bíblia está repleta de tais indicações. A arqueologia é a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas do passado e presente, a partir da análise de vestígios materiais. É uma ciência social que estuda sociedades através dos seus restos materiais, sejam estes móveis, como por exemplo um objeto de arte, ou objetos imóveis, como é o caso das estruturas arquitetônicas. Inclui-se também no seu campo de estudos as intervenções feitas pelo homem no meio ambiente. Os primeiros arqueólogos definiram a arqueologia como o estudo sistemático dos restos materiais da vida humana já desaparecida. Aqui nós temos um tablete de argila do período inicial da escrita, que começa a retratar o cotidiano de uma sociedade muito antiga. Outros arqueólogos enfatizaram aspectos psicológicos, comportamentais e definiram a arqueologia como a reconstrução da vida dos povos antigos. A arqueologia bíblica é a disciplina que se ocupa da recuperação e investigação científica dos restos materiais de culturas passadas que podem iluminar os períodos e descrições da Bíblia. Usa-se como base de tempo um amplo período entre o ano 2000 a.C. e 100 d.C., especialmente ligados aos territórios que serviram de cenário aos relatos bíblicos. A função da arqueologia bíblica não é confirmar ou desmentir os eventos bíblicos. Limita-se ao plano científico e não entra no terreno da fé. Ainda assim, alguns resultados da arqueologia bíblica podem e têm contribuído para aumentar o conhecimento sobre alguns dados históricos descritos nos relatos bíblicos,
envolvendo governantes, personagens, batalhas e cidades. Descrever alguns detalhes concretos referidos nos textos bíblicos, tais como o túnel de Ezequias, a piscina de Siloé, entre outros. Fornecer dados que prestam uma ajuda fundamental aos estudos exegéticos. O espaço geográfico da arqueologia bíblica envolve as chamadas terras bíblicas. Os trabalhos de pesquisa centralizam-se especialmente em Israel, Palestina e Jordânia. Existem outros cenários mencionados pelos relatos bíblicos com grande importância, tal como o Egito, a Assíria, Síria, Mesopotâmia e o Império Medo-Persa. Outras regiões, como a Ásia Menor, Macedônia, Grécia e Roma, estão particularmente relacionados com os relatos do Novo Testamento. O tempo da arqueologia bíblica, da mesma maneira que os critérios de espaço variam segundo os diversos pontos de vista de autores diferentes, o mesmo acontece com os critérios do tempo. Ou seja, o período temporal entre ou sobre o qual as pesquisas devem incidir. O período de tempo amplamente aceito pelos arqueólogos inseridos no contexto da arqueologia bíblica tem início na Idade do Bronze, por volta de 2000 a.C., até o fim do século I depois de Cristo. Este período corresponde à época dos patriarcas bíblicos Abraão, Isaque e Jacó, até o fim da era apostólica. Por que não antecedemos mais? Não chegamos ao período do dilúvio, ao período da criação do homem, do jardim do Éden? Porque não temos praticamente nenhuma evidência depois do dilúvio. As fontes da arqueologia bíblica. Os principais elementos da arqueologia bíblica são, em sua maioria, referências bíblicas, sendo considerado uma ciência em toda a sua dimensão metodológica. Assim como se dá com os registros históricos de outras civilizações, os manuscritos descobertos devem ser comparados com outras sociedades contemporâneas da Europa, Mesopotâmia e África. Como fonte histórica, a Bíblia é confiável? Uma das questões primordiais com a qual os arqueólogos frequentemente são confrontados é a confiabilidade histórica do relato bíblico. Os fatos narrados na Bíblia são verdadeiros? Tudo se passou realmente como está descrito na Bíblia? Muitos dos eventos descritos na Bíblia e considerados como não históricos até alguns anos atrás, atualmente têm sido confirmados pela arqueologia. Os cristãos possuem, com as descobertas arqueológicas, um fundamento mais sólido para a sua fé. No decorrer dessa disciplina, será salientado não apenas os resultados da arqueologia capazes de reforçar a confiança na Bíblia, mas também chamar a atenção para as descobertas que permitem entender melhor a cultura e a vida cotidiana nos tempos bíblicos. Em Lucas 19:40, Jesus declarou: "Digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão." É o que a arqueologia faz. As pedras têm contado a história do passado. Os sítios arqueológicos são as localidades onde se realizam os estudos da arqueologia bíblica.
Atrás de mim vocês podem perceber as cavernas de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Este é um grande sítio arqueológico que fica bem próximo, é no deserto da Judéia, bem próximo do Mar Morto. Aqui vivia a comunidade de Qumran, ou pelo menos eles estavam ali estabelecidos, eles faziam cópias dos textos bíblicos, viviam em comunidade, geralmente eram oriundos de uma classe sacerdotal que vai romper com os macabeus num período interbíblico. Eles são considerados áreas de patrimônio onde é possível obter uma larga quantidade de informações acerca de práticas, valores e estruturas das sociedades antigas. Essas áreas precisam ser corretamente apontadas e preservadas para que nenhum patrimônio de informações históricas seja perdido. Aqui nós estamos no deserto da Judéia, próximo à faixa de Gaza, onde estamos fazendo um rescaldo de material que foi escavado em uma caverna, a caverna 501. Este é o sítio Beit Guvrin, é um sítio antigo nas planícies do sul de Israel, está localizado nas terras baixas da Judéia, como terra das cavernas. Sua existência por mais de 2000 anos, desde o século VIII a.C., é hoje considerado como patrimônio cultural mundial. A comunidade que vivia aqui, ou as várias comunidades que viviam nessa região, construíam suas casas, que é deserto, no verão muito quente, e eles cavavam porões, cavernas, onde durante o verão eles podiam dormir ou até mesmo guardar suas coisas, fazer objetos para o uso diário ou mesmo cozinhar. E agora essas cavernas estão sendo descobertas e nós tivemos a oportunidade de participar de uma escavação de uma equipe arqueológica que está trabalhando na caverna 501. As técnicas metodológicas da arqueologia bíblica. A arqueologia bíblica é uma ciência social que faz parte da arqueologia especializada em estudo dos restos materiais, relacionados direto ou indiretamente com os relatos bíblicos. As técnicas científicas empregadas são as mesmas da arqueologia clássica, com escavações e datação radiométrica, entre outras. É necessário, antes de partir para as descobertas arqueológicas, ter uma visão geral da arqueologia, suas dificuldades, oposições, diferenciações, história e escolas ou linhas de pesquisa. A ciência arqueológica pode envolver trabalhos de prospecção e escavação ou somente prospecção. Em ambos os casos são realizadas análises das materialidades que pretendeu-se estudar, para assim traçar os comportamentos da sociedade que os produziu. Em muitos casos, a arqueologia se utiliza de investigações de outras áreas científicas como a antropologia, a história geral e a história da arte, a geografia e a geologia, a linguística e a literatura, física, química e estatística, paleontologia, paleozoologia, paleobotânica e paleoecologia, medicina e muitas outras ciências. Vamos ver qual é a diferença entre o que nós conhecemos como um tel e um quirbet na arqueologia. Na arqueologia, um tel ou tel é derivado do árabe tal, monte ou pequena colina, é um monte artificial, formado a partir de restos acumulados de tijolos de barro e outros resíduos de gerações de pessoas que viveram no mesmo local há centenas e milhares de anos. Geralmente era uma área de terreno plano,
próximo principalmente de fontes de água, que serviu de assentamento para várias gerações por centenas ou milhares de anos. O desaparecimento da formação civilizatória pode ter ocorrido por muitos motivos: guerras, terremotos, escassez de recursos para a sobrevivência, além de outros. A ocupação subsequente era erguida sobre as ruínas da antiga civilização, elevando assim o terreno, que era plano, e o transformando num monte. Um dos mais significativos exemplos de Tel, que a visita fazia parte de nosso curso de arqueologia em Israel, foi o Tel Beit Shean. Mencionada inúmeras vezes na Bíblia, Beit Shean é atualmente um dos sítios arqueológicos mais importantes de Israel. Controlada por diferentes povos ao longo da sua história, Beit Shean, citada na Bíblia em 1 Samuel 31:9, em referência à batalha que Saul travou contra os filisteus, próximo ao monte Gilboa. Desde a era do Calcolítico, muitas civilizações se estabeleceram nesse mesmo espaço geográfico. Um corte lateral pode mostrar os estratos arqueológicos sedimentados dessas civilizações. Então nós vamos ver aqui uma tabela de várias épocas ou eras sobre as quais civilizações vieram construindo suas vidas, desistindo ou desaparecendo daquele lugar, outra civilização veio e construiu por cima. Nós temos aqui, ampliando um pouquinho mais à direita, desde o período calcolítico, entre 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo. Depois nós temos o período canaanita, 3.600 a 1.130 antes de Cristo. Período dos juízes, 130 a 1.000 antes de Cristo. A monarquia, de 1.000 a 732. O período helenístico, de 333 a 63 a.C., o período romano, de 63 a 324 d.C., e o período bizantino, 324 a 632 d.C., o período islâmico, 632 até 1099. Aí nós temos as cruzadas, que tomam a Terra Santa a partir de 1099 até 1189. Então, neste lugar em específico, que nós chamamos de Tel Beit Shean, várias civilizações passaram por aqui. Este monte ao fundo, que é o que nós vemos dessas colunas aqui, é a cidade de Beit Shean antiga, que foi reconstruída a partir do ano 63 por Pompeu o Grande, quando Roma domina essa região de Israel, e aqui vai construir ou reconstruir, não em cima do monte, não sobre outras civilizações, mas a moderna Citópolis. Nós temos ali uns riscos negros subindo pela montanha, que são escadarias. Volto a frisar, tudo isso aqui era muito plano, mas as várias civilizações que foram subsequentes, umas às outras, se estabelecendo nessa região, foi fazendo com que este lugar se transformasse no monte. Vamos fazer uma visita ao alto do monte. Lá em cima nós encontramos ainda restos de muitas civilizações. Eu quero mostrar em particular aqui uma inscrição egípcia. Claro que nós não vamos traduzir, só quero mostrar para vocês que os egípcios também tinham uma base aqui. No período da conquista de Israel e posterior, eles permaneceram aqui durante muito tempo. Preste atenção nessa pedra branca, calcária. Vamos ampliar um pouco para que vocês possam perceber. Essa pedra é um dos resquícios
da civilização aqui havia um forte egípcio. Olá a todos, nós estamos aqui na cidade de Bet-Shean, uma cidade de extrema importância. Vocês estão vendo atrás de nós aqui ruínas romanas. Um terremoto em 749 destruiu essa cidade, mas os elementos principais nós vamos encontrar na cidade. Bet-Shean tem uma importância não apenas por causa dos romanos, mas também por causa de outras civilizações. Aqui atrás de nós temos o Tel, que é um monte onde várias civilizações se sobrepuseram, inclusive desde o período mais antigo, e nós podemos trazer para uma realidade bíblica os egípcios. Depois tivemos outras civilizações como os assírios, e mais tarde nós vamos ter gregos, romanos. Os romanos é esse final de período. Posteriormente nós vamos ter também o período bizantino, o período dos muçulmanos. Mas qual a importância dessa cidade? Essa cidade ela foi fundamental porque fica no entrocamento de comércio entre todas as nações antigas, e também pelo fato de que aqui atrás de nós houve uma batalha, a batalha entre Saul e os filisteus, em que ele perde a sua vida. E nesta cidade, a cidade de Bet-Shean, a cabeça de Saul e de Jonatas foram colocadas na estaca. Está do meu lado aqui o professor Misael, participando dessa aventura arqueológica, que é um programa que nós temos agora para com Israel, que é um programa acadêmico e também experimental, porque trabalhamos a terra, vemos a terra, não é apenas um trabalho turístico, uma visita turística. E o professor Misael vai dar aí o seu depoimento sobre esse tempo que a gente está passando aqui em Bet-Shean e em Israel de um modo geral. Eu agradeço aqui ao professor Gilmar, que me proporcionou esse privilégio de estar fazendo esse trabalho acadêmico, essa visita técnica, né? Não é um passeio, como ele disse. Essa cidade aqui de Bet-Shean, quando os gregos a tomaram, foi chamada de Citópolis, né? Em homenagem a Cita, que é quem amamentou o deus Dionísio. E os romanos, mais tarde, né, eles ampliaram as construções e continuaram com o mesmo nome. Como o professor Gilmar citou, em 749, não é isso? Depois de Cristo, houve um terremoto, onde realmente a cidade foi destruída. A gente percebe aqui os restos da cidade, da civilização romana, sobretudo, né? Muito interessante. E no século II, o templo de Dionísio que tinha aqui foi destruído pelos cristãos. Pelos cristãos. Século IV, perdão. Quarto, não, século II. Século IV. Muito bom. Muito obrigado. Falamos do que significa o Tel para a arqueologia. Mas o que é um kirbet? Kirbet é um sítio arqueológico onde as estruturas de uma construção ou cidade não estavam cobertas por camadas de terra ou por resto de outros assentamentos civilizatórios. Um dos grandes exemplos é o Kirbet Keiafa, que se encontra a aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. Todas as ruínas da cidade estavam visíveis na superfície. A arqueologia é uma ciência fascinante. Imagine, a partir dela, identificar objetos que pertenceram a povos do passado e, com base na análise minuciosa de vestígios materiais, obter informações sobre as culturas antigas, reconstruindo aspectos sociais e ambientais da vida dessas pessoas, da vida dessas populações. Pois foi o que aconteceu com a equipe do professor de arqueologia da Universidade Hebraica em Jerusalém, Yosef Garfinkel. Nós o vemos aqui à direita, exatamente na região de Keiafa. Aqui é o Kirbet Keiafa. Diretor das escavações em Kirbet Keiafa, em Israel, Yosef se deparou com uma cidade-fortaleza inteira, com seus muros, portais e centenas de artefatos que constituíram, no passado, há 900 anos antes de Cristo, um grande palácio. O que se acredita ter pertencido ao bíblico rei Davi. Antes dos estudos do arqueólogo, ninguém tinha sequer conseguido confirmar que o rei Davi existiu. Mas o palácio foi encontrado a menos de 30 quilômetros a sudeste de Jerusalém,
no topo de uma colina que ladeia o verdejante vale de Elá, onde a Bíblia diz que Davi derrotou o gigante Golias. Nós temos aqui algumas imagens das ruínas de Queiafa e no centro nós temos ali uma reconstrução em 3D de como era esta cidade. Toda essa região estava muito próximo das cidades dos filisteus. E bem próximo aqui nós tivemos a batalha entre os filisteus e Israel e depois a vitória de Davi sobre Golias. Mais tarde é que Davi vem construir provavelmente uma fortaleza neste lugar. Agora, por que sabemos que esta aqui era uma cidade israelita e não uma cidade filisteia? Por uma simples razão. Em todas as pesquisas feitas nesta região, não se encontrou algo que é muito importante: osso de porco. Os ossos de suínos não estavam aqui, porque na dieta judaica eles não eram permitidos. Mas as cidades próximas, que eram cidades filisteias, esses ossos foram encontrados com abundância. Uma breve história da arqueologia. A história da arqueologia bíblica é tão recente como da arqueologia em geral. O desenvolvimento da arqueologia bíblica tem sido marcado por diferentes períodos da história da humanidade, entre os quais se referem os seguintes: a arqueologia na Antiguidade, a arqueologia antes do mandato britânico na Palestina, a arqueologia durante o mandato britânico na Palestina, a arqueologia depois do mandato britânico na Palestina. Ainda que se considere a arqueologia como uma ciência moderna, é necessário reconhecer que muitos autores, ao longo da história, têm contribuído com documentos valiosos que são hoje elementos de trabalho imprescindíveis. Entre os muitos desses elos históricos, os mais importantes são Flávio Josefo, Orígenes, Eusébio de Cesareia e o Diário de Etéria. No quarto século, Helena, mãe do imperador Constantino, ao visitar a Palestina, restaurou os lugares comumente aceitos pelos cristãos como sagrados. Isto é, que tinha alguma ligação com acontecimentos narrados no Novo Testamento. Podemos dizer que, de uma forma ou de outra, Helena realizou um trabalho arqueológico. Arqueologia nos séculos XVIII e XIX. Depois da campanha de Napoleão no Egito, em 1798, é que se realizou um estudo mais sistemático envolvendo escavações arqueológicas. Em 1799, a Pedra de Roseta foi descoberta. Alguns soldados encontraram essa pedra. Ela foi a chave que permitiu decifrar os hieróglifos, hiero sagrado, e glúfen, gravar. Como é que isso se deu? A pedra data de 196 a.C., quando o Egito era controlado pelos gregos, o chamado período ptolemaico. Ela contém o mesmo texto em 3 grafias: hieróglifos, demótico e grego antigo. Isso permitiu a decodificação dos antigos símbolos egípcios que eram usados por mais de 3.000 anos. O francês Jean-François Champollion a decifrou em 1822. Até esse período, nós sabíamos quase nada acerca da história do Egito, porque tanto hieróglifos quanto demótico eram línguas mortas, desaparecidas e ninguém conseguia ler. Vou mostrar para vocês a Pedra de Roseta. É esta aqui.
Na parte superior, nós temos a escrita em demótico. Na parte central, o mesmo texto, em hieróglifo, o mesmo texto escrito em demótico na parte central e na parte inferior. A mesma história, ela é contada no grego antigo. Aqui está ela em uma outra posição para que se possa perceber melhor como era a constituição. É claro que parte dessa pedra ela foi quebrada, porque essa pedra não foi encontrada de forma original, ela já fazia parte de segundo uso, alguém a utilizou numa outra construção, por isso ela está com pedaços faltantes. Mais próximo agora podemos ver a parte superior, hieróglifo e hieróglifos, a parte central, o demótico, e a parte inferior, o grego antigo. Foi a partir do grego que Champollion, ainda que não tivesse a pedra consigo, porque em 1802, na guerra entre França e Inglaterra, a Inglaterra acabou tomando essa pedra e hoje ela se encontra no Museu Britânico. É reivindicada também pelo Egito até hoje para que ela possa voltar ao Egito. A prática das escavações começou por volta de 1860, quando Charles Warren foi enviado a Jerusalém pelo Palestine Exploration Fund, o Fundo de Exploração da Palestina. Outros foram logo em seguida, e em pouco tempo as descobertas começaram, incluindo da famosa Estela de Mecha, a Pedra Moabita. A Pedra Moabita é um bloco de basalto com inscrições sobre Mesa ou Mecha, rei de Moabe. Após a morte de Acabe, é o que relata essa pedra, filho de Ori, o rei Mesa de Moabe revolta-se depois de prestar vassalagem por 40 anos. Essa inscrição completa e confirma o relato bíblico do segundo livro de Reis, no capítulo 3, versículo 4 a 7. A estela teria sido lavrada aproximadamente por volta de 830 a.C. Menciona o tetagrama sagrado no lado direito da estela, na linha 18. Então nós temos uma pedra em aramaico, mas que traz o tetagrama sagrado. É o nome que o judeu não pronuncia. Para se referir a Deus, ele diz Hashem, o nome. A pedra moabita confirma o nome de locais e de cidades moabitas mencionadas na Bíblia. Atarot, Nebo, Aroer, Vale de Arnon, Planalto de Medeba, Dibon, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaas e Kiriataim, Bezer, Oronaim e Bet Diblataim e Kiriote. Arqueologia antes do mandato britânico na Palestina. As primeiras explorações arqueológicas na Palestina começaram no século XIX pelos europeus e depois por arqueólogos israelenses. Nessa época, o arqueólogo Edward Robson encontrou várias cidades antigas. Em 1865, patrocinado pela Rainha Vitória, surgiu o Fundo para a Exploração da Palestina, Palestine Exploration Fund. Em 1867, realizaram-se importantes trabalhos no Monte do Templo e Jerusalém por parte de Charles Warren e Charles Wilson.
Em 1870 foi fundada a Sociedade Americana de Exploração da Palestina, American Palestine Exploration Society. O arqueólogo Charles Clermont Ganneau realizou um grande trabalho na Palestina no século XIX, estudando as inscrições da Estela de Mecha e a inscrição do Templo de Jerusalém, além de várias descobertas arqueológicas. Vemos à direita uma das obras de Charles Clermont Ganneau. Em 1890, Sir Flinders Petrie, conhecido como o pai da arqueologia na Palestina, lançou as bases para uma exploração metodológica e deu uma grande colaboração em tornar a análise da cerâmica numa importante pista arqueológica. Em 1889, os dominicanos abriram em Jerusalém o Centro de Estudos da Arqueologia Bíblica, École Biblique et Écologique Françoise, a Escola Bíblica e Arqueológica Francesa, na qual se destacam Lergrand e Vincent. A investigação e exploração da Palestina aumentaram consideravelmente durante o período do mandato britânico. Grandes pesquisadores como William Foxwell Albright, George Ernest Albright, Fisher, os jesuítas, os dominicanos e muitos outros atuaram na Palestina nesse período. Esta época, grande atividade e avanço para a arqueologia bíblica fechou com chave de ouro com a descoberta dos manuscritos de Qumran em 1947, cujas escavações foram dirigidas em especial pelo francês Roland Devaux. O ano de 1948 marcou o início de uma nova época política e social para a Palestina com a fundação do Estado de Israel. Com isso, entraram em cena os arqueólogos israelenses. Numa primeira fase, as escavações iniciaram-se especialmente no território de Israel, mas depois da Guerra dos 6 Dias, estenderam-se também aos territórios ocupados da Judéia e Samaria. Destaca-se o nome de Kathleen Kenyon, que dirigiu as escavações de Jericó e de Jerusalém. Nós vemos aqui ruínas da antiga Jericó. Crystal Bennett conduziu escavações de Petra e da cidade de Amon. O papiro P52, essa aqui são algumas descobertas, existem milhares de descobertas, mas vamos falar de algumas nesse período. O papiro P52, da Biblioteca de Highland, é o texto mais antigo que se conhece do Novo Testamento. É uma partícula aqui do Evangelho de João. Foi descoberto em 1920 no deserto médio do Médio Egito, e tornou-se público em 1935. Os manuscritos de Qumran, Mar Morto. Os primeiros manuscritos foram descobertos por beduínos numa caverna em Qumran, próxima do Mar Morto, em 1947. Outras 11 cavernas foram exploradas a partir de 1950, encontrando grande quantidade de manuscritos. E agora nós temos uma nova caverna, a 12ª caverna, que está sendo explorada e podemos ter mais manuscritos descobertos. O papiro de Aldi Daliai. Entre 1962 e 1963 foi encontrado o papiro do Aldi Daliai, conhecido como papiro de Samaria, na época persa. Outras descobertas serão apresentadas em aulas posteriores.
arqueologia bíblica é matéria de permanente debate. Vamos falar agora sobre as escolas de interpretação. Um dos assuntos de maior disputa tem sido o período da história do antigo reino de Israel. Também, de um modo geral, a historicidade da Bíblia tornou-se motivo de controvérsias, dividindo os estudiosos em diferentes correntes ou escolas de pensamento, tais como o minimalismo e o maximalismo. Também, o método não histórico de ler a Bíblia difere da sua tradicional leitura religiosa. Vamos falar aqui do minimalismo bíblico ou escola de Copenhague. Segundo a chamada escola de Copenhague, enfatiza que a Bíblia deve ser lida e analisada no seu todo como um conjunto de narrativas e não como uma detalhada coleção histórica da pré-história do Médio Oriente. Em 1968, Niels Peter Lenk e Heike Fries escreveram ensaios nos quais efetuaram uma revisão completa do modo de se ler a Bíblia, de forma a tirar conclusões históricas dela. Nós vemos aí um dos artigos que se transformou em livro do Niels Peter Lenk sobre o passado de Israel, um prelúdio para o Israel no passado. Os acadêmicos e suas obras que iniciaram os debates sobre o Israel histórico e o Israel bíblico. Garbini escreveu A História e Ideologia do Israel Antigo. Thompson, o D.L. Thompson, com a sua obra História Antiga dos Israelitas, de fontes escritas e arqueológicas. P.R. Davis, com sua obra Em Busca do Antigo Israel. Esses acadêmicos construíram as bases do que se considera ser o minimalismo bíblico. Davis, por exemplo, afirma que o Israel histórico só pode ser encontrado nos restos arqueológicos, sendo que o Israel bíblico se percebe somente nas Escrituras e o Israel antigo numa mistura, no amálgama de ambos. Thomas e Davis veem o Antigo Testamento como uma criação imaginária de uma minoritária comunidade de judeus em Jerusalém, depois do período descrito na Bíblia, como o retorno do cativeiro de Babilônia, após 539 a.C. em diante. Então, para ele, tudo o que nós temos são histórias criadas para construir uma ideia religiosa de um templo glorioso no passado de Israel. Para a escola de pensamento minimalista, nenhum dos primitivos relatos bíblicos tem solidez histórica. E só alguns dos mais recentes possuem fragmentos de uma genuína memória, sendo esses eventos os únicos apoiados pelas descobertas arqueológicas. Em consequência, os relatos acerca dos patriarcas bíblicos são tidos como ficção, assim como as tribos de Israel, que nunca teriam existido, tampouco os reis Davi e Saul, ou a unidade da monarquia de Davi e Salomão. O maximalismo bíblico. O termo maximalismo pode gerar confusão, visto que alguns o relacionam com a infalibilidade bíblica, doutrina que sustenta que a Bíblia é sem erro desde a sua forma original, o que inclui os trechos que abordam temáticas históricas e científicas. Alguns associam todos os maximalistas com essa doutrina. A maioria dos maximalistas bíblicos aceita as descobertas da arqueologia e os modernos estudos bíblicos, no entanto, sustentam que todo o conjunto de relatos bíblicos são, na realidade, referências históricas, sendo que os mais recentes livros possuem maior solidez histórica do que os mais primitivos.
Os maximalistas estão divididos quanto a algumas categorias. Uns sustentam que os patriarcas foram, na realidade, personagens históricos, apesar dos relatos bíblicos sobre eles não serem sempre precisos, mesmo no sentido amplo. Outros afirmam que alguns ou até mesmo todos os patriarcas podem ser classificados como personagens fictícios que terão uma pequena relação com distantes personagens históricos. Os maximalistas bíblicos estão de acordo que as 12 tribos de Israel existiram, mesmo que isso não signifique necessariamente que os relatos bíblicos sobre elas correspondam à realidade histórica. Também estão de acordo com a existência de grandes figuras como Davi, Saul, Salomão, a monarquia dos reinos de Judá e de Israel e de Jesus. Agora vamos falar um pouco sobre as eras arqueológicas. Através de pesquisas das rochas e dos fósseis, cientistas estimam que a Terra tenha aproximadamente 4 bilhões de anos. As diferentes eras geológicas correspondem a grandes intervalos de tempo divididos em períodos. A alternância das eras geológicas foi estabelecida através de alterações na crosta terrestre e classificadas em 5 eras: arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica. As principais eras ou idades arqueológicas são Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Embaixo temos um gráfico onde podemos ver que o Paleolítico é dividido em Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. Depois tem o Mesolítico e, por fim, o Neolítico. Portanto, a era do Paleolítico termina aproximadamente 10 mil anos atrás. E aí inicia-se um período intermediário, Mesolítico, para chegar ao Neolítico. O Paleolítico, ou Idade da Pedra Antiga, conhecida como Pedra Lascada, é um termo criado no século XIX para definir o período mais antigo da história do homem, anterior ao Neolítico ou Idade da Pedra Nova polida. Temos o exemplo aqui de uma ponta de lança, também poderia ser uma faca, qualquer outro instrumento cortante, é a chamada pedra lascada, ainda não é o período da pedra polida. A duração desse período mais longo da história da humanidade é de cerca de 2,5 milhões de anos. Desde o momento em que surgiram os primeiros seres humanos, que fabricaram artefatos líticos, até o fim da última época glacial, que terminou há cerca de 10 mil anos atrás. Nós temos aqui a arte das pinturas em cavernas, que é conhecido como arte rupestre, do período paleolítico. São as primeiras informações que nós temos dessas civilizações primitivas. O Mesolítico deve ser entendido como um período intermediário entre a economia predatória, caça e coleta, característica do Paleolítico, e a economia de produção, agricultura, característica do Neolítico. Alguns historiadores consideram um mero prolongamento do Paleolítico superior. Na maioria das regiões, o Mesolítico corresponde aos últimos séculos que precederam a adoção da agricultura, com frequência após o degelo da última glaciação. As mais antigas culturas mesolíticas datadas aproximadamente de 10 mil a 8 mil anos antes de Cristo são as da Europa e Ásia Ocidental.
ferramentas do período Mesolítico. O Neolítico. No período Neolítico, o homem aprendeu a polir a pedra. A partir de então, conseguiu produzir instrumentos, lâminas de corte, machados, serras com dentes de pedras, mais eficientes e bem mais acabados. Temos aqui algumas ferramentas, alguns instrumentos do período Neolítico. Empurrado pela necessidade, já que a caça e coleta tornaram-se escassas, o homem descobriu uma nova forma de obter alimentos: a agricultura. Com a prática da agricultura, o homem passou a necessitar de recipientes que pudessem armazenar e conservar e cozinhar os cereais. Em resposta a essa necessidade, inventou a cerâmica, o barro modelado e cozido usado para produzir jarros, potes, vasos e panelas. Nós temos aqui uma expressão religiosa do período Neolítico. No final do período Neolítico, o homem aperfeiçoa os seus instrumentos através do uso da metalurgia. Os artefatos de pedra polida serão substituídos por ferramentas de metal por volta do ano 5000 a.C., inaugurando a chamada Idade dos Metais. O domínio da técnica de fundição dos metais representa um grande avanço científico alcançado pelos homens naquele período. O primeiro metal utilizado pelo homem foi o cobre. Posteriormente, através da fusão do cobre com o estanho, o homem obteve o bronze. O processo de desenvolvimento da metalurgia culminou finalmente com a utilização do ferro. Porém, sendo o ferro um metal escasso e mais difícil de ser fundido, só foi obtido por volta de 1500 a.C. e dominado somente por alguns povos. Quando Israel conquista Canaã, vai enfrentar sérias dificuldades com os filisteus, porque eles dominavam essa tecnologia da fundição de ferro e Israel ainda estava muito longe de dominar essa tecnologia de ponta. Eles aproveitaram o ferro para a utilização de seus armamentos, afirmando sua superioridade militar. Chegamos, enfim, ao final da primeira aula do módulo 2, Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Nas próximas aulas abordaremos sobre a importância da arqueologia no estudo do Antigo Testamento. Nessa aula você aprendeu sobre o que a arqueologia bíblica é parte da arqueologia geral e que tem no texto bíblico a sua fonte primeira de pesquisa. Reconheceu a importância do conhecimento arqueológico para a compreensão dos vários fatos bíblicos, principalmente na localização de cidades, acidentes geográficos citados na Bíblia. Relacionou os achados arqueológicos com situações do cotidiano da época bíblica.